Podemos nos sentar. Então, que animador estarmos juntos essa manhã. É muito especial ver esse coral poderoso, que é a igreja, na verdade. Vocês já pararam para pensar? O coral é a igreja. Existem as pessoas que nos lideram no coral, mas o coral é a igreja porque todos nós cantamos para Deus, amém? Amém? Não é o coral cantando para a gente, nós juntos cantamos para Deus. Hoje nós vamos ter um tema um pouco diferente. Então nós estamos fazendo um estudo da série de Atos, mas nós vamos estudar um tema diferente do que Atos. E eu queria chamar todos vocês a pegarem suas canetas para tomarem anotações. Eu acredito que hoje é um dia que vai mudar as nossas vidas. Amém. O tema da nossa aula hoje é assédia. Então o título da aula é Assédia, apatia espiritual. Quando você cai do seu amor. Assédia, apatia espiritual, quando você cai do seu amor. Bom, a assédia pode ser para muitos de nós um tema um pouco distante ou complexo de entender por desconhecimento. Então, de forma geral, assédia é não se importar com as coisas. É uma falta de motivação, um tédio, um sentimento de excesso de trabalho, mesmo que você não tenha feito proporcional ao que você sente. É um ponto em que você chega onde as escrituras não te impactam mais. Do latim, a palavra assédia vem de acédia e significa literalmente negligência. Ela te leva a um torpor, a um sentimento de confusão, de aflição, mas ao mesmo tempo de paralisia. Ela te produz uma indiferença em relação a tudo e a todos no mundo. Eu gostaria de ler um trecho de um artigo que explica um pouco sobre a história da assédia. Bom, a palavra assédia nós temos ela a partir do inglês para o português. E no inglês ela foi perdida ao longo do tempo, dentro dos pecados capitais. Então, embora ela não esteja na maioria das listas que nós vemos na Bíblia, ela estava presente nas escrituras no início das eras. Em muitas das escrituras que nós lemos. Um monge chamado Pônticos, no 4º século depois de Cristo, ele foi um dos homens mais intelectuais da época dele, e ele compilou o que ele chamava, a partir das escrituras, dos 8 piores pensamentos. E entre eles ele colocou a gula, fornicação, imoralidade sexual, avareza, arrogância, tristeza diante da felicidade dos outros, que hoje nós podemos enxergar como inveja, ira, ostentação e, por último, assédia. Segundo alguns historiadores da época, ele colocava a assédia como o último, porque ele considerava como o pior dos pecados. Pouco tempo depois, um monge, João Cassiano, 435 d.C., ele traduziu essa lista de Pônticos para o latim, que então dá origem a boa parte das listas que nós ouvimos falar. E ele fez algumas leves transformações nos significados. Para Cassiano, a lista na verdade continha gula, fornicação, avareza, orgulho, desespero, ira, também vanglória e por último assédio. Ainda estava presente. 200 anos depois, 600 depois de Cristo, Gregórios Anícios, que foi um dos papas da Igreja Católica, ele foi considerado um dos maiores papas e também fez novamente uma nova versão da lista de pecados. A lista dele continha luxúria, gula, avareza, assédia, ira, inveja e orgulho. Portanto, aqui foi um momento histórico, 600 depois de Cristo, em que a assédia sumiu da lista de pecados, porque ele considerou que o desespero e a assédia eram a mesma coisa. E ele colocou como assédio aqui, né? Então, depois a gente vai descobrir que esse termo, ele passa a ser, na verdade, o que antes era desespero, junto com assédia,
começa a ser considerado preguiça, e traduzido como preguiça. Então, na Bíblia a gente vê muito sobre preguiça, não é? Mas nunca vemos a palavra assédio. A verdade é que o dicionário Oxford, ele declara a assédia como um estado de inquietação, um estado de incapacidade para trabalhar e incapacidade para orar. É um estado de falta de alegria. A Wikipédia e algumas outras fontes da internet dizem que é como um estado de torpor em que você não é capaz de fazer nada que precisa fazer. Mas a gente está falando aqui de algo espiritual, não é depressão, não é disso que eu estou falando, é algo espiritual. E também é dito como uma apatia, por isso o título da nossa aula, apatia, um estado de não alegria. E aqui é o ponto mais interessante do artigo para nós nesse momento, porque no pensamento cristão primitivo, a falta de alegria, portanto a assédia, era considerada como uma recusa obstinada em apreciar a vontade de Deus e do mundo que Ele criou. Portanto, desobediência à palavra de Deus. Porque escrituras como Filipenses 4 e Tessalonicenses dizem: alegrem-se sempre no Senhor. Portanto, a alegria é uma ordenança de Deus, que nos alegremos no Senhor. E quando não vivemos alegres no Senhor, já vivemos em desobediência. Vocês estão comigo, igreja? Sim! Então, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. A assédia nos leva a não nos alegrarmos no Senhor, porque estamos tristes. Gostaria de convidá-los a abrir uma escritura, 2 Coríntios capítulo 7. Olá, Luiz, vamos lá ver. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A Bíblia fala: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então a Bíblia declara aqui que existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que é uma tristeza na qual você de fato se sente muito mal, se sente muito triste, se sente muito, muito mal. Mas ao mesmo tempo envolve sentimento de indignação para voltar também. Você quer sair dessa situação o quanto antes. Portanto, existe indignação, existe dedicação, existe trabalho, existe esforço, existe procura por resultados, por mudança. Uma tristeza segundo Deus. Mas a Bíblia diz que também existe a tristeza segundo o mundo, que não tem tais características. A tristeza segundo o mundo produz paralisia. Ela te para, ela te coíbe. E finalmente, no final de tudo, ela te mata. Tomás Aquino, que é um teólogo muito conhecido por muitos de nós, ele disse, na visão dele, que ele considerava a tristeza do mundo descrita em 2 Coríntios 7 como a própria definição da assédia. Uma tristeza que não leva a lugar algum senão a morte. Alguns possíveis sinais da assédia são excesso de sonolência. E lembra, eu quero diferenciar aqui quem tem depressão clínica ou sintomas como esses de uma questão médica para uma espiritual. Então é importante discernirmos isso. Sonolência, tédio, inquietação. Essa é uma das principais. Uma pessoa com assédia não vive no presente. Ela vive sempre no futuro ou sempre no passado. E também há muita falta de esperança. Então hoje nós vamos ver dois pontos principais a respeito da assédia. O primeiro deles é identificar bem o que é assédia e quais são os estágios que finalmente levam a ela.
e depois vamos procurar entender como solucioná-la. Então, nosso primeiro ponto é os estágios que levam à assédia. Os estágios que levam à assédia. Vamos em 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios 11, versículo 23. A Bíblia fala: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Uau! O que Paulo fala aqui é muito forte. Ele fala que muitos na igreja estavam fracos, doentes, e outros já dormiram. O que significa que já dormiram? Caíram da fé, ainda dentro de uma congregação, ainda dentro de uma igreja, abandonaram a Cristo no coração. Qual o motivo, segundo ele? O motivo é que muitos não discernem bem o corpo e o sangue do Senhor. O primeiro estágio que leva a assédio: falhar em lembrar da morte de Jesus. Nosso primeiro subponto, vamos ter vários subpontos do primeiro ponto. Falhar em lembrar da morte de Jesus. Muitos estão dormindo espiritualmente, porque estão doentes espiritualmente. Assédio é uma doença espiritual que contamina todas as áreas da sua vida. E porque não se examina bem durante a comunhão e se esquece a respeito do porquê fazemos o que fazemos. Sabe, eu tenho uma profunda convicção de que pregação e ceia são os dois momentos mais importantes do nosso culto. Porque a ceia é um momento em que ninguém mais fala a você o que você deve fazer, senão sua própria consciência. Senão seu próprio exame de consciência quanto ao que você tem feito. E a Bíblia fala: vocês devem examinar a si mesmos. Não fala... As pessoas vão para um engano geral nesse ponto. Elas tomam a ceia sem se examinar, o que é o problema que ele está descrevendo. Ou elas se sentem culpadas demais pelo que tem acontecido e não tomam a ceia, o que tampouco é bíblico. Nós devemos, como ele fala, examinar profundamente a nós mesmos, para então tomar a ceia corretamente. Ou seja, a ceia nada mais é do que uma pressão de Deus boa, para que o quanto antes nós resolvamos o que tem no nosso coração. Hoje nós vamos ter a ceia. Fica sem tomar ceia hoje? Não, toma a ceia hoje. Mas resolve o seu coração antes. Examina seu coração antes. Nem que para isso você tenha que pedir que te deem a ceia à meia-noite de hoje, amém? Amém. Muito bom, Luiz. Nós precisamos examinar os nossos corações. E olhar para a morte de Cristo e entender que foi por você. Talvez vocês tenham, nós temos, nos perdido nas preocupações do culto. E esquecido que no tempo da comunhão, no tempo da ceia, é tempo de lembrar da morte de Jesus. Nosso segundo subponto, o segundo estágio que leva à morte, leva a assédio. Vamos a Provérbios 13, versículo 12. Vamos, Luiz. Vamos lá, David. Provérbios 12, versículo 13.
Provérbios 13, versículo 12. A Bíblia fala: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. A Bíblia fala que a esperança que se retarda deixa o coração doente, deixa uma pessoa doente. Quem é uma pessoa doente? Uma pessoa com assédia. Qual o segundo subponto? Um estágio que leva à assédia é colocar a esperança em coisas além de Deus. Uma pessoa que está na igreja, ou que está buscando a Deus, mas tem uma esperança além de Deus, está sempre frustrada. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas pode gerar a esperança que somente Deus tem. Portanto, uma pessoa na igreja que tem esperanças além de Deus, está sempre doente. Por quê? Sempre e sempre se frustrando. Constantemente. Eu quero perguntar a vocês, igreja, qual a sua esperança nessa manhã? Sua esperança é vir aqui à igreja, achar um namorado, achar uma namorada, um futuro marido, uma futura esposa? Sua esperança é um dia estar aqui na frente para liderar? Sua esperança é conhecer pessoas, para que então as pessoas se tornem seus melhores amigos? Sua esperança é ter amigos, essa é a sua esperança. Sua esperança é ter aprovação, que as pessoas olhem bem para mim. A minha esperança dita se eu estou sofrendo de assédio ou não. Salvação, é importante nós entendermos isso, é a única e principal promessa de Deus nas Escrituras. Portanto, um discípulo, um cristão que entende que foi crucificado com Cristo, tem um motivo de sua alegria dado desde o dia do seu batismo para todo o restante da sua vida. E não temos motivos mais para nos sentir tristes. Mas se você espera algo mais de Deus que não seja o próprio Deus, você já está doente ou está prestes a ficar. Sabe, quando eu penso nesse tema, o tema da esperança, eu penso no meu exemplo pessoal. Eu lembro de quando eu estudei a Bíblia, entrei na igreja, era um aniversário feliz, exceto pela universidade. E coisas aconteceram rápido, muito rápido. Eu lembro que com pouco tempo na igreja, pouco tempo como discípulo, eu tive a chance de começar a namorar. Então foi muito especial começar a namorar. E logo junto com esse período eu tive a chance de começar a liderar um bate-papo. Então, nesse bate-papo, inclusive, muitos estavam lá, né? A Débora esteve lá durante um período, a Cris estava conosco nesse bate-papo, e muitos outros. E eu lembro que durante um tempo específico, o namoro ia mal, como eu não entendia como ajudar exatamente a Malu, e o bate-papo ia mal. E eu lembro que nesse tempo eu pensei, ok, me sinto vazio, sinto tristeza, sinto angústia, sinto vontade de desistir. Sinto que nada me alegrava, um desejo de desistir. Porque a minha esperança, o que tinha se tornado minha esperança agora na igreja, minha esperança espiritual, meu namoro ia bem, e meu bate-papo ia bem. Até que eu fiquei próximo de alguém que eu considero como uma mãe espiritual, a Linda Moreno. Para quem conhece ela é uma mulher muito mais madura do que eu, e ela foi exatamente uma mãe para mim. E para quem conhece ela é super alegre, ela ama a vida. E a Linda me mostrou que era possível viver com a esperança somente em Deus, com a esperança em nada mais do que Deus. E eu pensei, Deus, eu preciso viver com a esperança no Senhor. Então eu decidi que a minha felicidade estava em Deus. Perceba, eu decidi, eu não tropecei nessa decisão, eu decidi que a minha esperança estava em Deus. E quando eu fiz isso, eu me senti vivo novamente. A vida voltou ao meu coração. Agora eu estava preparado para ajudar o meu namoro, para ajudar o meu bate-papo.
Por quê? Porque eu não ia ser um líder ou uma pessoa buscando a alegria daquilo que eu tenho que mudar. Na verdade, eu ia ser alguém alegre com Deus, disposto a mudar ao meu redor. Eu lembro também de um irmão americano que compartilhou que estava lutando com o pecado de assédio. E eu lembro dele dizer que detestava na igreja. Não detestava, talvez é uma palavra forte, mas ele tinha dificuldades de aproveitar o tempo na igreja quando se compartilhava boas notícias. Nós temos esse costume na igreja, não é? Compartilhar boas notícias. Mas ele disse que para ele era terrível. Por quê? Porque ele acreditava que não tinha boas notícias na vida dele. Ele não conseguia enxergar nada de bom. Sabe, a verdade é que todos nós... Ele se arrependeu, ele mudou. Hoje ele é incrível, ele lidera uma igreja nos Estados Unidos. E eu não vou falar o nome dele para não expor. Mas todos nós temos problemas, essa é a verdade. Todas as nossas vidas têm dificuldades. Mas alguém com assédio não tem dedicação para passar por cima das dificuldades. Não tem indignação de que não está conseguindo passar por cima das dificuldades. Portanto, existe apatia. Terceiro subponto: recusar que o amor mova seu coração. Esse ponto é muito profundo. Recusar que o amor mova seu coração. Quando você está prestes a ser possuído, a ser dominado pela assédia, você recusa que o amor mova seu coração. Olha comigo 2 Coríntios capítulo 5. Vamos, Luiz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia fala: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Uau! O que significa constranger? Significa compelir. O que significa compelir? Significa mover, significa mudar, significa agir. O que Paulo fala? O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos move. Quando nós estamos com assédio, o que nós fazemos? Nós empedramos nosso coração e o amor de Cristo não nos move mais. Nós não entendemos que Cristo morreu por nós, mais especificamente por você. Não pelo mundo, mas por você, individualmente. Sabe, Paulo tinha a convicção de que Cristo morreu por ele. E isso o enchia de gratidão. Se hoje você tem a convicção de que Cristo morreu por você e abre o seu coração, amolece o seu coração, então o amor vai te mover. Algo prático que pode ajudar com isso é fazer uma lista de gratidão diária. Sim. Isso foi o irmão americano que compartilhou, né? Ele disse que o que ajudou ele a ser movido pelo amor de Deus era fazer uma lista de gratidão diária, para ver que Deus cuidava dele e Deus o amava. Então, se você tem notado, uma boa dica já faz uma lista de gratidão diária, porque assim você vai se lembrar do amor e vai poder se mover pelo amor. Amém? Amém. Quarto subponto, Filipenses 2, versículo 14. Vamos lá, Bê. Vamos, Luiz. Vamos. Filipenses 2, 14, a Bíblia fala: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quarto subponto, motivo, razão, etapa da assédia: foco contínuo no negativo. Foco contínuo no negativo. A Bíblia fala no versículo 14: façam tudo sem queixas e discussões. O que uma pessoa com assédia faz? Reclama de exatamente tudo. Tudo é ruim. Se você é assédia, provavelmente você está reclamando no seu coração agora, porque hoje a pregação está sendo mais longa do que costuma ser. Uau. Ou você está pensando:
Porque não está só, porque algo negativo está na sua mente. Por quê? Porque nada positivo vai para a sua mente, em momento algum. Você foca demais no negativo. Eu quero te dizer, quando você procura coisas ruins, você encontra coisas ruins. Existem coisas ruins a todo tempo para se procurar. Todo tempo. Quando você as procura, você as encontra. Sabe, a sede é um pecado que se mistura com o egoísmo. Porque no final das contas, tudo é sobre você. Como as coisas estão ruins para você, como elas não parecem certas para você, como não parecem boas para você. Filipenses 4, versículo 8. Queria chamar a atenção de todos para essa passagem. Filipenses 4, 8. Eu amo essa passagem. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Perceba, Paulo direciona a igreja de Filipos no que pensarem, portanto nós podemos controlar os nossos pensamentos. E podemos escolher jogar os pensamentos negativos longe de nós e não acreditar no que eles dizem. Ele fala, pense em tudo que for verdadeiro. Quais são as coisas negativas que você tem pensado? Seja qual for, elas são mentiras, porque Deus é bom. Portanto, as coisas que Deus permite são boas também. Muito bom, Luiz. Tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto. Sabe, como cristãos, ou futuro cristãos, nós somos chamados a pensar nas coisas boas. Em que você tem pensado? Quarto subponto. Quinto, não é? Sim. Quinto. A recusa de ver a Deus como bom. Quinto subponto, vamos a Salmo 88. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Salmo 88, versículo 13. A Bíblia fala, mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à Tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o Teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os Teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a Sua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Quinto subponto, que é um estágio da assédia, é recusar-se a ver Deus como bom. Versículo 13, ele fala, eu clamo a Ti de manhã, mas no versículo 14, esse homem, que na verdade era parte do povo de Deus aqui, eram os coraitas, eles acreditavam que Deus não estava ouvindo eles. Eles pensavam, ainda que oravam, no fundo do coração que Deus não os ouvia. Portanto, que não dava a graça deles sobre eles. Ele fala, eu só tenho sofrido, o Senhor só tem se escondido de mim. Portanto, como ele olhava a Deus? Como um Deus distante, como um Deus impetuoso, como um Deus maldoso, como um Deus não amoroso. Portanto, um Deus mau, uma recusa de ver a Deus como bom. E finalmente, no versículo 17 e 18, ele acredita que Deus tirou tudo de bom dele, ao ponto de somente ter sobrado as trevas, como uma única companhia. Então, quando você tem assédia, a tristeza se torna a sua melhor companhia. A tristeza se torna seu amigo. Já que você acredita que Deus te tirou tudo, ou que Deus não te dá nada, o que você faz? Se agarra com todas as forças na única coisa que acredita que tem: a solidão, a tristeza e a amargura. Você pensa que Deus não está mais por perto e abraça a solidão. Muito importante, família, nós mudarmos nosso pensamento e entendermos que Deus é bom.
Nosso sexto e último subponto é a amargura de Deus e das pessoas. Quando amarguras vêm sobre pessoas ou sobre Deus, provavelmente a assédia está presente. Hebreus 12, versículos 7 ao 9, vocês não precisam ir lá, mas a Bíblia fala que Deus, ele é como um pai e ele nos disciplina. E nós não ficamos amargurados com os nossos pais. Alguns sim, mas também não deveria ser assim. Com o cuidado, com a disciplina, com o não. E às vezes nós recebemos não de Deus, não das pessoas, não das situações. Coisas vêm antes que você queira, elas vêm depois do que você queria. E você fica insatisfeito, portanto amargurado com Deus, amargurado com as pessoas. E esse é um sinal da assédio. Mas qual é o tema? O tema é entender que isso é uma disciplina de Deus. Nós precisamos entender, para lutar contra a assédio, que exatamente tudo é 100% permitido por Deus, para o nosso bem. Agora nós vamos ao nosso segundo ponto, que se chama a cura para a assédio. Então agora que nós vimos tantos problemas, vamos ver qual a solução, amém? Vamos em Gênesis capítulo 4. Vocês estão acordados ainda para ver a solução? Sim. Vamos A cura para a assédio. Tá bom, isso. Gênesis 4. Versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando Abel estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então nós vemos aqui o que nós podemos também chamar de primeiro caso de assédio nas Escrituras. Caim se transtornou. Caim ficou extremamente mal. Por quê? Deus não aceitou a sua oferta. Sabe algo interessante? Quando nós pensamos nessa escritura, é entender que o que Caim tinha era raiva de Deus. Raiva porque as coisas não eram como ele queria. E quando você pensa em raiva, a maioria de nós pensamos em explosão, destruição, quebradeiras. Mas a verdade é que a raiva também pode se converter em algum outro sintoma. Depressão. Sim. Pode se converter em tristeza. A raiva pode ser mostrada por exaltação, mas também por depressão. Mas essa escritura não deixa muito claro para nós o porquê a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Uma escritura explica. Vamos a Hebreus 11, versículo 4. Vamos lá. Muito bom, Luiz. Hebreus 11, versículo 4. A Bíblia fala, eu amo essa escritura. Pela fé. Observem bem, todos os versículos de Hebreus 11 falam sobre homens que impactaram o mundo do Antigo Testamento. E ele fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé,
ainda fala. Uau! Abel fala sem estar presente, por meio da fé. A Bíblia fala que pela fé, Abel conseguiu oferecer uma oferta superior à de Caim. O que significa? Significa, muito interessante nós entendermos isso. Sacrifício no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era uma sombra. Hebreus também, capítulo 10, fala que tudo que havia na Antiga Aliança era uma sombra do que haveria de vir no Novo Testamento, na Nova Aliança. O que eram os sacrifícios realizados, como o que Caim e Abel tinham que dar a Deus, era uma sombra do Evangelho, uma sombra do que Cristo faria, uma sombra da morte de Jesus. E ele fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior, ou seja, o que Abel tinha? Um evangelho superior ao de Caim. Caim seguia um evangelho pobre e não bíblico, um evangelho com uma graça barata. Não existia o evangelho naquela época, não me entenda mal. Biblicamente existia. Não existe linha do tempo para Deus. Existia o evangelho. Mas Caim seguiu por um evangelho com uma graça barata. Enquanto Abel, pela fé, vivia o evangelho com o correto valor da graça de Deus. O que diferenciou Caim e Abel? A fé. Fazer algo pela fé. Ir ao culto pela fé. Compartilhar a sua fé pela fé. Nós precisamos fazer o que fazemos pela fé. Caim não fez pela fé. Talvez por obrigação. Talvez por outra motivação. Mas não pela fé. Por quê? Porque Abel pela fé foi justificado. Portanto, nós precisamos, qual cura? Fazer pela fé. Esse é o assunto. É compartilhar a fé pela fé. E é um discipulado pela fé. Ofertar pela fé. Batizar pela fé. Sabe, muitos de nós estamos tão feridos que eu não compartilho mais porque não vão me ouvir, porque vão me dizer não. Eu não vou ao discipulado porque eu vou e sempre me falam a mesma coisa e não vou ouvir algo que vai poder mudar. Eu não vou mais ao culto de domingo porque vão pregar a mesma coisa que não pode me mudar. Ou eu não vou ofertar porque eu não vejo o efeito disso. E eu agora chego ao ponto de que nem quero mais batizar. Porque eu já sei que se as pessoas são batizadas, elas ficam fracas em algum momento. Até isso pode passar pelo nosso coração. Sabe, se fazemos tudo isso sem fé, nós vamos nos tornar como Caim. E não se engane, você não precisa tropeçar na fé. Você não precisa ter um dia especial quando você se sente com muita fé. Ao contrário, a fé é uma decisão. Nós precisamos decidir nessa manhã, precisamos ter fé. Decidir fazer pela fé. Nós podemos decidir ter fé e fazer pela fé. Amém, igreja? Amém. Portanto, qual a cura para a assédio? A fé. A cura é a fé. Um dos enganos muito grandes que Satanás põe nos nossos corações é acreditar que uma das soluções para os nossos problemas é o tempo. O tempo passar. Deixa um pouquinho mais. Eu ficar um pouquinho mais na cama, um pouquinho mais sozinho, um pouquinho mais de série, um pouquinho mais de pornografia. E quando o tempo passar, eu acordar amanhã, a solução vai chegar. Biblicamente não é verdade. Até porque viver esperando o tempo passar não é viver pela fé. Pela fé nós somos chamados à ação. Pela fé nós somos chamados à obediência. Pela fé nós somos chamados a suprimir os nossos sentimentos, para que então na obediência possamos encontrar alegria no Senhor. Uma última escritura, eu gostaria de chamar todos vocês lá. Lucas 10, versículo 38. Vamos lá, David. Lucas 10, versículo 38. A Bíblia fala: caminhando Jesus e os seus discípulos
chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uau! Que escritura! Muito bom. Eu acredito que Jesus admira o coração de Marta, um coração que buscava fazer. Mas, se você pensar bem comigo aqui agora, o coração de Marta estava extremamente inquieto com o futuro. O que Maria fez de certo? Maria focou no presente. Maria focou no presente. O que acontece quando você tem assédia e escolhe acreditar que o tempo vai mudar as coisas? Sim. Você vai ficar parado, isolado, sozinho, e vai ficar fazendo o quê? Pensando no futuro. Como Maria, como Marta. Portanto, tudo vai ser insuficiente, tudo vai ser triste, tudo não vai ser bom. Por quê? Porque é sobre o futuro, um futuro que você não consegue alcançar. É tentar pôr suas mãos onde elas não podem chegar. Mas Maria, ela se deleitou no presente, ela pensou: amém, que incrível que Jesus está aqui. E nós precisamos focar no presente. Nós precisamos, como cura para a assédia, primeiro, fazer as coisas pela fé. Fazer as coisas pela fé. E acredita, fazer pela fé é fazer até solucionar. Por exemplo, se tem assédia, falar sobre isso. Não se esconder, lidar com isso, falar sobre seu coração. Ainda que as coisas sejam difíceis. E pela fé acreditar que de tanto falar vai mudar. Amém. Também é pela fé focar no presente. Acreditar que o que você tem agora é o suficiente. Deus tem te dado o suficiente. Porque Deus te ama. Sabe, eu penso em Jesus. Quando ele estava em sofrimento no Getsemane, a Bíblia comenta que ele orou até aceitar a vontade de Deus. Alguns acreditam que essa oração no total durou cerca de 3 horas. E eu acredito que muitos de nós já tentamos nos resolver e pensamos: ok, vou tirar um tempo a sós para me resolver. Mas aí você usou esse tempo a sós, que supostamente era com Deus, para qualquer outra coisa a menos do que orar. A menos do que, de fato, se consertar diante de Deus. Sabe, nós precisamos orar até o nosso coração mudar. O espírito é mais forte que a carne. A Bíblia fala que existe uma guerra. Mas a Bíblia fala que Deus é o vencedor dessa guerra. Portanto, o espírito é mais forte que a carne. Mas nós não podemos vencer a guerra se damos pouco espaço ao Espírito de Deus. Nós precisamos dar espaço ao Espírito. Portanto, vá e ore. Vá e ore. E entenda que a solução para o seu sentimento, a solução para o que tem acontecido, não é o tempo. É hoje, no presente, agora, com fé, lidando com os seus problemas. Muito bom isso. Família, como desafio, eu quero animar todos nós a de fato nos examinarmos hoje na ceia. Sim. A de fato nos examinarmos agora na pregação. A de fato examinarmos nosso coração e entendermos: ok, se eu tenho assédio, eu preciso lidar com isso. E se você não tem, mas identifica que alguém próximo a você tem, eu sugiro a você, com amor, fala sobre isso. Porque isso é preocupante. Mas é muito alegre. Como fala em Filipenses 4, para terminar, eu gostaria de ir lá. Filipenses 4.
Filipenses 4:4 a Bíblia fala: alegrem-se sempre no Senhor. Perceba, novamente direi, alegrem-se. Vou ler novamente: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, família, amigos, nós não podemos cansar de buscar alegria no Senhor. Nós não podemos cansar. Paulo falou: eu novamente direi, alegrem-se no Senhor. Não se cansa de ouvir para se alegrar. Não se cansa de se alegrar. Porque se nós lutamos contra esse pecado, nós com certeza vamos ver a alegria do Senhor vinda sobre nós. Essa é a minha aula de hoje. Espero que vocês possam tomar decisões. E mal posso esperar para ver a alegria vindo sobre nós, à medida que nós estamos livres da sede.